Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso grande Pai e a comunhão do seu doce Espírito esteja em nossos corações. Amém? É uma alegria poder retornar aqui, Cruz de Rebouças, né? Essa é a minha igreja mãe, né? A gente fica feliz em reencontrar alguns irmãos e conhecer novos amigos. Né? A mensagem que nós separamos para compartilhar com os irmãos, eu queria até pedir uma coisa. Está no capítulo 7 de Mateus. Queria que vocês abrissem as Bíblias e permanecessem com ela aberta até o final. Porque quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco. Então não feche a Bíblia, não interrompa, né? A comunicação entre Deus e nós. Deixa a Bíblia aberta, deixa as palavras de Deus entrar no teu coração. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. O título da mensagem é: O homem sábio edifica sobre a rocha. Rocha. Te lembra uma coisa assim, Rocha? Adeilson Rocha, família Rocha, né? Não foi intencional, mas vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Antes da gente ler, algumas mensagens de Jesus, elas têm dupla aplicação. E essa é uma dessas mensagens. Ela poderia ser aplicada para família, para um casal, né? Para o lar. E ela também pode ser aplicada para a nossa vida espiritual. A aplicação que eu quero fazer agora é para a vida espiritual de uma pessoa, certo? Jesus, esse texto aqui, ele é a conclusão do Sermão da Montanha. Foi um dos maiores sermões que Jesus fez. E ele conclui com essas palavras, né? É o último ensino dele. E ele conclui dizendo o seguinte, acompanha aí. Os dois fundamentos, diz aí, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A primeira parte do verso, no verso 24, nós lemos: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ouvir e praticar é considerado um homem prudente, sábio. O que é prudente aqui nesse texto? Prudente. Eu pesquisei a definição de prudência. Eu queria ler para vocês aqui, ó. Prudente é que tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, prepara-se antecipadamente, é previdente, é aquele indivíduo que se prepara para os momentos difíceis. Quantas vezes em nossa vida nós não usamos a prudência, né? Quantas vezes? Eu acho que a gente faz isso constantemente. Constantemente a gente não é prudente, não é? Constantemente. Mas o texto diz que o homem prudente, ele faz duas coisas. O que é que ele faz? Ele ouve e pratica. Ouve e pratica. Nós agora estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando ao nosso coração. Prudente é aquele que, ao sair daqui, porque aqui dentro, irmãos, é muito bom ser cristão. Lá fora é a prova dos 9. Prudente é aquele que ouviu o que foi estudado aqui e na prática ele coloca em exercício. Ele executa, né? Prudente. Então, qual é o segredo para ter uma casa espiritual construída sobre a rocha?
Ouvir e praticar. Muito bem. Ouvir e praticar, né? Conta-se que algumas pessoas estavam construindo uma igreja, uma enorme igreja, e alguém chegou para fazer uma pergunta para 3 pessoas, 3 construtores, 3 pedreiros, né? E perguntou para o primeiro: o que você está fazendo aqui? Aí a primeira resposta foi assim: eu estou ansiosamente esperando que chegue 5 horas da tarde. A mesma pergunta foi feita para outro pedreiro. O segundo respondeu: eu estou ganhando o meu dia. A mesma pergunta foi feita para o terceiro. E ele disse assim: eu estou construindo uma catedral. Amém? Perceba a diferença das 3 respostas. Você já se deparou com um pedreiro que você contratou ele, achando que ele ia fazer aquele serviço que você estava confiando, né? Que ia ficar tudo legal, tudo certinho, e depois de alguns dias você percebeu que as paredes começaram a rachar, ou que o reboco começou a cair, ou que a cerâmica começou a descolar? Você confia nesse pedreiro? Você chama ele para fazer outro serviço? Dificilmente. Porque esse pedreiro não foi prudente. Ele só estava preocupado com o dinheiro, né? A gente foi no médico essa semana, né? E falando sobre estresse ali, o médico disse assim: o problema de estresse é falta de dinheiro. Quer ficar bom do estresse? Arrume dinheiro, dólares, né? Real, tal. Mas tem pessoas que só se preocupam com dinheiro e não com a satisfação. E não com a qualidade do que ele está fazendo, né? Quando a gente contrata alguém para fazer um serviço e aquela pessoa faz bem feito, né? E quando a gente precisa de novo, o que é que a gente faz? A gente procura aquela pessoa. E quando alguém está precisando de alguém, a gente diz o quê? Chama fulano, porque ele faz um bom serviço. Você vai ficar satisfeito. Outro dia a nossa vizinha chegou para minha esposa e disse assim: Neide, esse teu pedreiro, eu queria contratar ele, que ele fez um serviço tão bom aqui e tal. Aí a Neide veio falar comigo: cuidado, porque diz para ela que o acabamento não foi ele. O acabamento não foi ele não é bom de acabamento, né? Diz para ela que ele é bom para começar, fazer a base, a estrutura, mas acabamento não chame ele, né? Então a Neide foi lá e ratificou as coisas, né, para depois ela não se decepcionar, né, porque o acabamento não foi ele, né. Então assim, quando a pessoa faz um bom serviço, né, ele é uma pessoa prudente, né. Então o segredo de ter a casa espiritual construída sobre a rocha é ouvir e praticar as palavras do Senhor. Amém? O pastor Bulhão, quando se aposentou, jubilou, ele participou de um concílio com os pastores, e naquele concílio um pastor novo, né, no ministério, fez a seguinte pergunta: Pastor Bulhão, ele falou desse jeito: Pastor Bulhão, nós sabemos que a igreja tem 2 fases, uma antes do Senhor, até o Senhor, e outra depois do Senhor. A minha pergunta é: você sabe que o pastor Bulhão, ele é um pastor excelente, né? Quem é da época de Bulhão, que eu digo assim, do auge dele, das pregações, né, as multidões que o seguiam, né? Ele tem mensagens inspiradoras. E aquele rapaz, aquele pastor iniciante, disse assim: Pastor, qual o segredo do seu sucesso? Sucesso, as palavras que ele quis dizer assim, era o sucesso espiritual no ministério. Não que o pastor Bulhão era orgulhoso, muito pelo contrário. Mas qual o segredo, né, do seu ministério ser tão próspero? Ele disse 3 coisas. Aí estava lá um monte de pastores, né? E naquela época não tinha iPad, nem os telefones que tem hoje, já faz um tempo. O pessoal tudo com papel e caneta ali anotando, né? Preparado para anotar as dicas do pastor Bulhão. Ele disse assim, 3 coisas, bem simples, 3 coisas. A primeira, orar. Gaste tempo para orar. Olhe, não ore bastante. Tudo que você for fazer, ore. A segunda, estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. E a terceira, fale para os outros tudo que você aprendeu da palavra de Deus. Pronto, se você fizer isso, o seu ministério vai ser próspero. Eu acredito que para alguns pode ter sido uma decepção, né?
esperava uma dica daquela, né? Mas eu fiquei meditando nessas 3 coisas que o pastor Bulhão disse que foram fundamentais para a prosperidade do seu ministério. E eu queria, nesse texto, estudar essas 3 coisas. A primeira, orar. São 3 coisas que precisamos fazer para termos a casa espiritual construída sobre a rocha. Porque aquele cristão que ora, ele fica firme diante das situações. Pode vir as chuvas e as tempestades, porque vem para todo mundo. Mas se ele estiver em oração, alicerçado na palavra de Deus, ele permanece firme. Tem uma ilustração que diz assim, ó: como Deus responde. E eu quero ler para vocês. Como Deus responde. Essa ilustração, essa poesia, né? É tirada de um livro de José Carlos, Amigos para Sempre. E diz assim: pedi força para que eu pudesse vencer, e Deus me fez fraco para obedecer. Pedi saúde para que pudesse fazer coisas grandes. Recebi então graças do céu para que pudesse fazer melhores coisas. Pedi riqueza para que pudesse ser feliz. Recebi pobreza para que pudesse ser sábio. Pedi poder para que pudesse ter os louvores dos homens. E foi me dado fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de Deus. Pedi tudo aquilo que pudesse alegrar-me em todas as coisas. Nada recebi do que pedi e minha oração foi respondida. Obrigado, Senhor, por cada minuto da minha vida. Amém? Tudo que ele pediu era coisa estupenda. E Deus deu as coisas importantes para ele. Né? Então precisamos orar mais, porque através da oração a gente começa a aprender a se relacionar melhor com Deus. Deus passa a ser alguém mais presente na nossa vida. Orar, primeiro ponto. Segundo ponto, estudar a palavra de Deus. Jesus falou assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ouvir e praticar, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando para a gente. Quando a gente ora, é a gente falando para Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, é Deus falando para a gente. Ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir aqui na igreja, irmãos. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui é só uma dica para vocês. O teste de fé é lá na casa, é lá em casa, né? É com a família. Estudar a palavra de Deus. Foi perguntado a um grande evangelista qual era a sua maior tentação. Ele disse assim, um evangelista famoso, ele disse assim: a minha maior tentação é sair de casa sem estudar a palavra de Deus. É passar um dia sem estudar a palavra de Deus. Essa é a maior tentação. Eu não quero fazer isso. Eu luto para que todos os dias de manhã eu tenha meu encontro com Deus, em oração, em estudo da Bíblia, para que eu possa sair para testemunhar. Foi feita uma pesquisa, eu fiquei impressionado com essa pesquisa porque ela já é um pouco antiga. Foi feita uma pesquisa com os membros de um grupo religioso, eu não vou dizer o nome aqui, não convém, mas a ideia era descobrir o nível de conhecimento dessas pessoas com relação à palavra de Deus. E foram entrevistadas 43 pessoas, membros ativos dessa igreja. Membros influentes, anciãos não, presbíteros, né? Cantores, professores da escola lá, dominical e tal. Pessoas influentes foram perguntadas a essas pessoas algumas perguntas bem básicas. E veja que coisa impressionante. Perguntas tipo: quantos livros a Bíblia tem? Vocês sabem, né? Vamos lá. Estudo bíblico de novo, né? Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros no Velho Testamento? 39 no Novo? 27. Quantos anos aproximadamente a Bíblia foi escrita? Levou para ser escrita? 1500, 1600 anos, né? Quantos autores aproximadamente? Então foram perguntas assim: qual o primeiro livro da Bíblia? Irmãos, teve gente que errou essa pergunta. Veja a pesquisa.
Os resultados foram decepcionantes. Das 43 pessoas examinadas, somente 2 responderam todas as questões acertadamente. Só 2. Das 41 restantes, 8 não souberam definir onde Jesus nasceu. 8 não souberam definir onde Jesus nasceu. 18 afirmaram que a parábola do filho pródigo estava no Velho Testamento. 13 não sabiam quantos eram os evangelhos. 13 não sabiam quantos eram os evangelhos. 17 foram incapazes de mencionar pelo menos um rei de Israel. E 11 não souberam escrever o nome de um só discípulo de Jesus. Como é que uma pessoa pode vir à frente e cantar, louvar a Deus e não sabe dizer um nome de um discípulo de Jesus, de um apóstolo, de um seguidor de Jesus? 8 declararam que a conversão de Paulo ocorreu antes da ressurreição de Jesus. E 4 não puderam nem identificar o nome do primeiro livro da Bíblia. Misericórdia. Misericórdia. Estudar a palavra de Deus. Vocês lembram, né? Que antigamente a igreja adventista era conhecida como o povo da Bíblia. Perdemos esse título. Sabe por quê? Sabe por que perdemos? Simplesmente porque não estudamos a Bíblia. Irmãos, Satanás não está preocupado se você tem uma coleção de Bíblia em casa, não. Eu gosto de colecionar Bíblia. Eu tenho Bíblia de vários tipos lá em casa. Satanás não está preocupado se você tem uma coleção de Bíblia em casa, não. Ele está preocupado se você vai abrir ou não a Bíblia. Mas se você tem uma coleção em casa guardadinha, para ele está bom demais. Está maravilhoso. Agora ele treme quando a palavra de Deus é aberta e o Filho de Deus fica ali ouvindo as instruções do Senhor. Prudente, aquele que ouve e as pratica. Terceiro, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar para os outros da sua vida. Outro dia eu estava meio triste. A minha esposa também. Eu disse, vamos fazer visita? Vamos visitar. E os irmãos que se batizaram há pouco tempo, vamos visitar esse povo. A gente foi visitar, né? E quando chega lá, a gente vê a realidade de algumas pessoas, né? Uma família que a gente foi visitar, o rapaz, a igreja, né, tem falhado muito nisso, aqueles batismos apressados, né? A pessoa, em uma semana, está pronto para se batizar, né? Antigamente era muito diferente, mas hoje a coisa está muito rápido, né? Você levantou a mão, já está pronto para batizar, né? E a igreja fica depois correndo atrás das pessoas que não estavam preparadas, né? E uma família ali, né? O pai, a família toda se batizou, mas o pai envolvido com drogas, né? Nos vícios das drogas. E não vai para a igreja no sábado de manhã, porque na sexta-feira à noite ele farra esse droga, né? A gente foi visitar essas pessoas e viu ali o sofrimento das pessoas, né? E a gente olha para a nossa vida e diz, poxa, Deus é muito bom com a gente. E quando a gente começa a falar de Jesus para outras pessoas, quando a gente começa a falar da nossa experiência com Deus, quando a gente começa a ver a realidade das pessoas, a gente começa a ser mais agradecido a Deus. Por isso que é importante no sábado à tarde você não ficar em casa deitado. Sai para falar de Jesus para alguém. Vai fazer uma visita, né? Vai para o ensaio, mas vai fazer uma visita também. Aquele irmão que não veio para a igreja, que está um pouco fraco já faz uns dias, vai lá visitar ele. Dá um alô, faz uma oração com ele. Isso fortalece demais, irmãos. Esse é o segredo que Jesus deixou para a nossa vida espiritual ser mantida, né? É orar, estudar a Bíblia e levar a mensagem para outros, nem que seja um membro que está faltoso na igreja, certo? Pregar o Evangelho. Tem uma história verdadeira que aconteceu lá em Cuba. Um pastor adventista, ele
foi trabalhar em Cuba, e nesse país a liberdade religiosa não é aceita como aqui no Brasil. E naquela época o governo era comunista, e o governo comunista cubano não aceitava que se pregasse publicamente, né? Não aceitava que se pregasse, principalmente os adventistas. E o nosso pastor, ele insistia em pregar o evangelho ali naquele lugar, mesmo sendo ameaçado de ser preso. E uma vez ele foi pego pregando, e as autoridades disseram: você não faça mais isso, a gente está te advertindo, na próxima vez você vai ser preso, né? Mas ele continuou pregando o evangelho, e ele finalmente foi preso, né? Foi julgado pelo juiz Roberto Alvarez e foi condenado à prisão. Ficou preso ali durante muitos anos. Só que depois de algum tempo, aquele juiz, ele cansou de prender as pessoas. Ele mesmo achava que aquilo era muito arbitrário. Ele achava que o país devia ser mais livre. E ele não concordava. Ele executava porque era um juiz, mas ele não concordava. E ele começou a ficar triste com aquilo ali, em prender pessoas boas, que estavam fazendo coisas boas, só por causa da intolerância religiosa. E ele começou a ficar triste e decidiu fugir. Ele tinha que fugir, porque ele não podia declarar, né, que não concordava. Aí ele teve que fugir. Abandonou tudo, a carreira, o status, fugiu. Foi para outro lugar. Foi para Miami. Sem dinheiro, perambulando pelas ruas, sem conhecer ninguém, encontra um jovem adventista pregando o evangelho. Aquele jovem chamou ele para sua casa, deu alimento para ele, deu roupa, deu um dinheiro, começou a dar estudo bíblico para ele, né? Depois disso, em Orlando, estava acontecendo a NET 96. Alguns mais antigos lembram disso. Pastor Mark Phelan, né? Foi passado na televisão e tudo, né? E essa história é tirada da revista Adventista de 1997. E diz que Mark Phelan pregava todas as noites. E numa dessas últimas noites, aquele ex-juiz Roberto Alvarez, ele aceitou, né, o apelo, que ele estava participando já daquela programação, aceitou o apelo, né? Já vinha estudando a Bíblia com aquele jovem adventista, e ele estava se preparando para o batismo. No dia do batismo, quando ele entra lá atrás na sala para se aprontar, quem não estava organizando as pessoas se batizar? O pastor que ele tinha prendido, condenado à prisão. Quando ele o viu, né, ficou muito feliz, foi uma emoção incrível, ele disse: eu quero ser batizado pelo Senhor. E aquele pastor batizou o juiz Alvarez, ele foi restituído à sua vida normal e tem uma vida maravilhosa, graças a Deus. O perseguidor passou a ser perseguido, né? Ele perseguia os cristãos, agora ele era um cristão que estava sendo perseguido também. Irmãos, resumindo o que eu queria falar para vocês hoje, o que Deus quer falar para a gente hoje. Você precisa ouvir a palavra de Deus e praticar. E aí você vai ser prudente. Você vai saber tomar boas decisões. Você vai aprender a melhorar algumas coisas na sua vida. E você vai saber como pedir, né, as coisas para Deus. Eu queria ler João capítulo 15. João capítulo 15, versos 4, 5 e 7. Diz assim. Eu vou esperar todos abrirem, que esse texto é muito profundo. Todos acharam? Amém? 15, verso 4, 5 e 7 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Que palavras profundas. Que mensagem profunda de Jesus para a gente. Permaneça em mim.
Como se permanece em Deus? Orando, estudando a Bíblia e falando para os demais. Falar para os outros é o mesmo que ter um cântico no coração. Lembra dos bravadores? Tem um cântico no coração. Não é cantar o tempo todo, não. É ter as mensagens que você estudou em sua mente, né? Tem um louvor pronto para sair dos seus lábios. Eu queria ler o mesmo texto lá de Mateus 7, 24 a 27, mas numa leitura mais atual. Agora eu quero que vocês só escutem, prestem atenção. Na linguagem contemporânea. Quem tem a Bíblia Mensagem pode acompanhar aí. Diz assim: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base para a sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção, porque ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava. Em contraste com os líderes religiosos do povo, foi a melhor aula que eles já tinham ouvido na vida. Amém? Amigos, Deus tem preparado muitas bênçãos espirituais. Porém, você precisa estar dentro do plano de Deus para receber essas bênçãos. E para estar dentro do plano de Deus, você precisa fazer essas 3 coisas. Quais são mesmo? Orar, estudar a Bíblia e o que mais? Pregar o Evangelho, falar para os outros, né? Estudar a palavra de Deus está incluído aí os livros que a igreja recomenda também, os livros da irmã White, né? Um bom comentário. Tudo isso ajuda para fortalecer e nos crescer espiritualmente. Minha oração nessa manhã é que você siga esses passos e que sua vida seja diferente daqui para frente. Porque se você sair daqui e não colocar em prática o que foi estudado, você é insensato. Mas se você sair daqui e colocar em prática o que você ouviu, você vai ser chamado por Deus como prudente. E o prudente, ele vive a vida feliz completamente. Deus abençoe cada um de nós. Amém.